Boa noite. Boa noite. Ibope aponta Dilma com 37%, Marina com 33% e Aécio com 15%. Na simulação de segundo turno, Marina está 7 pontos à frente de Dilma. Centenas de vagões abandonados formam um cemitério de trens em plena capital paulista. Grevistas da USP protestam na Avenida Paulista contra a proposta de reajuste salarial. Cresce o uso das câmeras de segurança para monitoramento à distância pela internet. O antigo Palácio das Indústrias, um dos marcos da arquitetura paulistana, passa por restauração. Equipe de reportagem do Jornal da Gazeta consegue entrar na área de uma concessionária que opera a chamada Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal. Centenas de vagões abandonados formam um cemitério de trens em plena zona oeste da capital. Quem utiliza as linhas da CPTM todos os dias, com certeza já viu essas imagens. Os vagões abandonados ao longo do trajeto entre as estações chamam a atenção e despertam uma curiosidade. Por que tantos vagões parados vão definhando com o passar do tempo? Conseguimos uma autorização para conhecer um desses pátios onde estão alguns vagões abandonados. Por exigência da empresa responsável pelo local, precisamos usar equipamentos de segurança, como óculos e capacete. Nesta área, ainda há trens em movimento. Quando chegamos próximos aos vagões, a imagem impressiona. Alguns vagões aparentemente estão em boas condições. Os assentos dos passageiros estão preservados, as portas também estão funcionando normalmente. Fica até difícil entender por que um vagão como esse foi abandonado. Vagões que deveriam ser leiloados. O problema é que esse processo esbarra na burocracia. Os vagões eram da antiga Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada na década de 1990. Parte desse patrimônio foi para as empresas privadas de transporte ferroviário e continuou em funcionamento. Outros trens permaneceram com o governo federal e são de responsabilidade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O órgão admite que há uma lentidão no processo de retirada dos bens. Um dos motivos é que a rede sempre foi acusada de praticar preços subavaliados durante os leilões. Pelo estado de conservação das composições, a gente vê que elas estão abandonadas aqui há décadas. Foram destruídas pela ação do tempo, viraram sucata. Segundo o DENIT, do ano passado até agora, 1.500 vagões como estes foram removidos da malha ferroviária do estado de São Paulo. O problema é que são muitos vagões. Neste pátio aqui na zona oeste da capital paulista, estão centenas deles, formando um cemitério de trens a céu aberto. De acordo com o DENIT, não há nenhuma norma que proíba a permanência dos vagões nessas linhas. O departamento garante que no local há também vagões arrendados a concessionárias e outros ainda de propriedade de terceiros. No próximo mês, o órgão federal pretende realizar um leilão desses trens. A arrecadação vai direto ao Tesouro Nacional. Residências, pequenos negócios, escritórios e até mesmo áreas externas e públicas vêm sendo cada vez mais equipadas com câmeras de segurança IP. O sistema simples permite o monitoramento das imagens de alta definição à distância pela internet. 16 câmeras captam em tempo integral as imagens do funcionamento deste posto de gasolina na Zona Sul de São Paulo. Tudo visto pela gerência a qualquer hora do dia ou da noite. Tem um bom funcionamento, você consegue ver tanto do tablet, como do celular, como de um computador de casa também, desde que tenha acesso à internet.
Os equipamentos foram instalados há 1 ano e meio por conta própria, apenas seguindo explicações de vídeos na internet. Gisele lembra que chegou a consultar empresas especializadas e se espantou com orçamentos de até R$9 mil. No esquema Faça Você Mesmo, economizou mais da metade do valor. De lá para cá, em 18 meses, foram 9 episódios de roubo ou furto ao posto, o que a gerente considera um número baixo pelo tipo de serviço. A gente também tem uma segurança até, não só para casos de furto, mas de controle de funcionário, que é muito importante. A gente tem 13 funcionários aqui. Então você tem que saber se a pessoa está trabalhando, se realmente ela veio trabalhar, e você consegue fazer isso tudo à distância. A tendência é levar essa filosofia para o ambiente doméstico. Por exemplo, estar no trabalho e dar uma olhadinha no que acontece em casa. Ver se o bebê já acordou, se o filho mais velho chegou da escola, se o cachorro resolveu dormir no sofá, se a faxineira terminou o serviço e, claro, a segurança de todos. Essa tecnologia está muito mais acessível graças a essas pequenas câmeras sem fio e conhecidas como IP. Uma qualidade de imagem muito boa, de fácil instalação e que custam a partir de R$200. Ligadas à eletricidade, as câmeras não precisam de cabo para conexão com a internet, são Wi-Fi. As imagens transmitidas ao vivo também podem ser gravadas em dispositivos como um cartão SD, que armazena 30 dias de material gerado. Há dispositivos com capacidade maior que guardam as imagens de mais de uma câmera ao mesmo tempo. Existem no mercado opções que armazenam conteúdo em nuvem no ambiente virtual e até câmeras com visão noturna e interatividade. Todas elas também têm áudio, então eu não estou gravando só a imagem, eu estou gravando áudio sincronizado. A busca por esse tipo de produto é grande no mundo todo. No Brasil, a procura cresceu 47% no último ano. Afinal, as pessoas achavam que não dava para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas parece que deu. Elas querem tanto olhar para o negócio ao mesmo tempo que elas estão almoçando, quanto a mãe ou o pai que acabaram de ter o seu pequeno, né? Eles querem voltar para o mercado de trabalho, mas eles querem acompanhar também a criação, o dia a dia. Arrastão em ônibus de sacoleiros deixa um morto no centro de São Paulo. O ônibus vinha de Ribeirão Preto, no interior do estado, para a Feira da Madrugada, no centro. O veículo foi assaltado quando passava pela rua São Caetano, na altura da Avenida do Estado, na manhã de hoje. João Carlos Souza estava no ônibus, foi baleado e morreu. A quadrilha fugiu, levando todo o dinheiro e objetos pessoais dos 25 passageiros. A polícia suspeita que o grupo já teria cometido um crime parecido em agosto. Roger Abdelmaci deixa o isolamento na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Após um período de observação, Abdelmaci foi transferido para uma cela com outros 5 presos. Ele também foi autorizado a receber a visita da mulher, a ex-procuradora da República, Larissa Sacco. Até a semana passada, o ex-médico estava em uma cela separada. Ele foi condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. Abdelmaci foi preso no dia 19 de agosto após passar 3 anos e 7 meses foragido em Assunção, no Paraguai. Guarda Civil Metropolitana começa a atuar nas ciclovias da cidade. Segundo a Prefeitura, os agentes estão focados na orientação aos ciclistas. 2 equipes com 9 guardas cada vão trabalhar todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, nessas faixas exclusivas. Por enquanto, os guardas atuarão somente em vias da região central. Eles farão um curso com agentes da CET sobre autuações de trânsito e, segundo a Prefeitura, os guardas poderão multar quem desrespeitar as ciclofaixas. Funcionários da USP fazem ato contra a proposta de reajuste salarial. A manifestação chegou a interditar totalmente a Avenida Paulista. Funcionários e estudantes da USP organizaram o ato que partiu do campus da universidade, no Butantã, e seguiu até o MASP, na Avenida Paulista. Lá, o movimento foi engrossado por servidores da Unesp e da Unicamp. O trânsito ficou completamente bloqueado na Avenida Paulista, no sentido da Consolação, durante todo o tempo em que o grupo ficou lá. As 3 universidades estaduais se uniram para reivindicar reajuste salarial. O
grupo seguiu em passeata por volta das 3 da tarde em direção ao Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, onde uma reunião estava marcada para esta tarde. No local, o presidente da Associação dos Docentes da Unesp protestou contra a possibilidade de privatização das instituições. Nós estamos defendendo um tesouro, um patrimônio do povo de São Paulo, que são as suas 3 universidades públicas, que produzem mais de 50% do conhecimento que é produzido no país. Os manifestantes fecharam parte das ruas Itapeva e Rocha, na região central. A gente reivindica o índice de inflação do Diese, que é 7,05%, isso relativo a maio de 2014. Na tarde de ontem, o Conselho Universitário da USP propôs reajuste salarial de 5,2%. Um dos assuntos discutidos na reunião de hoje é se essa proposta irá se estender para os funcionários da Unicamp e da Unesp. Só então, os representantes dos funcionários e professores da USP disseram que vão considerar a proposta. Uma comissão de representantes das associações de funcionários das universidades e do Diretório Central dos Estudantes da USP foi recebida na sede do Conselho. De acordo com os manifestantes, enquanto não houver acordo com as reitorias, a greve deve continuar. E a repórter Karina Zasnikoff acompanha a reunião do Conselho dos Reitores das Universidades de São Paulo e tem mais informações. Karina. Stella, olha, acabou agora há pouco a reunião que começou por volta de 4 horas da tarde entre o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas e os representantes das associações de funcionários da USP, da Unesp e da Unicamp. A proposta feita pelo Conselho não é muito diferente da feita ontem. Eles propõem um reajuste de 5,2%, porém com a primeira parcela sendo paga já agora na folha de setembro, um reajuste de 2,57% para ser pago em outubro e mais uma parcela com o mesmo reajuste de 2,57% para ser paga em janeiro, na folha de dezembro. A diferença aí é que o 13º salário seria já incluído nesse reajuste. A proposta anterior previa pagamentos somente em novembro e fevereiro do ano que vem. Essa proposta vai ser discutida agora em assembleias com os representantes de funcionários dessas universidades e uma nova reunião com o Conselho de Reitores está marcada para a próxima terça-feira. Por enquanto, pelo que a gente acompanhou aqui, a greve permanece até que essa decisão chegue ao final. Amanhã, o grupo deve acompanhar também uma reunião do Tribunal Regional do Trabalho sobre os descontos feitos nos pagamentos de funcionários que estavam em greve e também futuros descontos que possam vir a ser feitos desses funcionários que pararam. A maior parte dos manifestantes já havia ido embora e agora eles liberaram aqui a rua Itapeva, no centro de São Paulo, onde fica o Conselho das Reitorias, e o trânsito já flui normalmente, apenas um pequeno grupo de estudantes aguardando os ônibus para se retirar. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Karina. Um dos marcos da arquitetura paulistana comemora 90 anos com um restauro de ricos detalhes que até hoje chamam a atenção dos visitantes. O antigo Palácio das Indústrias já foi sede da Prefeitura da cidade e atualmente abriga o Museu Catavento de Ciência e Tecnologia. O prédio é símbolo de um período importante da história de São Paulo. Símbolo da indústria cafeeira do início do século passado. O Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, região central da cidade, começou a ser construído em 1911 e foi inaugurado em 1924. Entre uma data e outra, teve o espaço utilizado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que construiu portas e janelas que resistem até hoje. Muitas delas passam por reforma agora, depois de tanto tempo. Ele mistura no mesmo prédio elementos da Toscana, da Itália, medievais, elementos renascentistas e elementos também supermodernos para a época, porque em 1911 você pensar num projeto que concebia iluminação elétrica naquelas cúpulas ali de vidro em cima, era uma coisa supermoderna. Os muros, que lembram fortalezas medievais, escondem nomes de cidades paulistas que eram, 100 anos atrás, grandes produtoras de café. Quando foi inaugurado pelo então governador Washington Luiz, em 1924, o espaço foi utilizado para exposições agrícolas e agropecuárias.
O projeto original foi feito pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo. Como já ia ser um pavilhão de exposição, tinha esse caráter um pouco festivo também, então por isso que ele é cheio de adornos, alegorias. Então ele pensou numa alegoria ancestral da agricultura, que é um carro de boi, aí ele glamoriza com uma deusa grega em cima do carro de boi. O local foi usado também para outros fins, como delegacia de polícia, carceragem, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública, Prefeitura de São Paulo. Serviu também de sede da Rádio Educadora Paulista, que mais tarde foi comprada pelo jornalista Carlos Líbero, fundador do jornal A Gazeta, e passou a se chamar Gazeta AM. Desde 2009, abriga o Museu Catavento de Ciência e Tecnologia. Uma reforma acaba de ser feita no relógio e no sino. A gente só construiu de novo aqui as engrenagens do mostrador do relógio, com os contrapesos para os ponteiros, que são esses pezinhos aí laterais, que são contrapesos do ponteiro. E esse mecanismo é controlado aqui eletronicamente por esse painel. Então, com esse painel, a gente regula o relógio se ele atrasar, e a gente também controla as batidas do sino, que está aqui no campanário, aqui em cima. Este é o mecanismo original do antigo relógio, pesa 300 quilos. Ele veio para essa sessão de física do museu para que sirva de exemplo para os estudantes sobre o funcionamento de todas estas engrenagens. Mais de 2.000 alunos visitam o Catavento todos os dias. Muito bom para as criançadas explorar, aprender bastante, eu acho muito legal. É divertido, você aprende um monte de coisa sobre o planeta, sobre um pouco do Brasil. Pesquisa Ibope mostra que a falta de água já afetou 4 em cada 10 paulistas. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados relataram ter sofrido interrupção no fornecimento de água em casa nos últimos 3 meses. A taxa chega a 50% entre os entrevistados da cidade de São Paulo e a 55% entre os que vivem nos municípios da região metropolitana. 1/3 dos entrevistados atribui a falta d'água à seca que vem atingindo São Paulo, mas para 13% a seca nas torneiras é fruto do mau gerenciamento do governo do estado e da falta de planejamento das empresas responsáveis pela distribuição de água. A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Foram entrevistadas 1.806 pessoas. Choveu forte ontem em São Paulo, mas isso não foi suficiente para aumentar os níveis dos reservatórios do sistema Cantareira. De acordo com a Sabesp, choveu 24% do previsto para todo o mês no sistema. Mesmo assim, o nível do Cantareira continua baixo e está operando com apenas 10,7% da capacidade, isso já contando a utilização do chamado volume morto. A forte chuva da noite de ontem serviu apenas para manter as reservas inalteradas, depois de mais de 3 meses de sucessivas quedas nos índices. O Cantareira abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo. E esse temporal de ontem teve rajadas de vento de até 62 km/h. Amanhã ainda pode chover, mas de forma fraca e a temperatura cai um pouco, viu? Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Amanhã o ar seco começa a ganhar força na maior parte do país. O sol brilha forte e o céu fica com poucas nuvens em grande parte do sul, norte e nordeste. Mas por causa do calor e da alta umidade, pode chover desde Roraima até Rondônia. Áreas de instabilidade provocam chuva no Mato Grosso do Sul e também em Goiás, norte de Minas, até o sul da Bahia. E com a associação do vento que sopra do mar, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora na faixa leste, que vai desde Santa Catarina até o Espírito Santo. As máximas variam amanhã entre 20 graus em Florianópolis, 32 em Fortaleza e chega aos 39 em Palmas.
Em São Paulo, a instabilidade diminui, mas o céu continua com muitas nuvens. Previsão de chuva apenas no Nordeste paulista. Já na faixa leste, que inclui a capital e o litoral, o céu fica nublado e há possibilidade de chuva fraca. A temperatura, que estava bem alta nos últimos dias, cai um pouco. No Centro-Oeste paulista, máxima de 29 graus em Araçatuba. No Centro-Norte, máxima de 26 graus em Franca e de 27 em Barretos. E no leste do estado, máxima de 24 graus em Campinas. Amanhã aqui na capital pode garoar pela manhã e à noite, máxima de 22. E tanto na sexta quanto no sábado, o tempo abre, o sol brilha forte e as máximas sobem para os 24 e 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Desativado há 20 anos, o Hospital Humberto Primo, também conhecido como Hospital Matarazzo, na capital paulista, recebe uma exposição coletiva de mais de 90 artistas. A mostra chama a atenção não só pelo número de obras que estarão expostas. O evento é promovido por um grupo internacional que planeja erguer um empreendimento de luxo no local. Deverão ser investidos cerca de 500 milhões de reais no projeto. Não havia médicos nem enfermeiros no antigo hospital, mas sim artistas plásticos expondo suas obras aos convidados da mega exposição Made by, feito por brasileiros. Nada melhor do que a arte para fazer essa relação, essa transição para um espaço que vai estar cheio de vida novamente. O Hospital Humberto Primo, erguido em 1904, está numa área de 27 mil metros quadrados, ao lado da Avenida Paulista, uma das regiões mais valorizadas da cidade. Com dificuldades financeiras, o prédio foi interditado pela vigilância sanitária e acabou sendo fechado. O interessante é que o hospital não foi reformado para receber a exposição. Ele continua com esse aspecto de abandono. Foram mais de 20 anos fechado. Então, em cada corredor, em cada sala ou antigo leito do hospital, a gente encontra o trabalho de um artista. Na verdade, tudo parece ser uma grande obra de arte. Marcelo veio do Rio de Janeiro expor sua obra. São estruturas de pipa relacionadas que formam módulos tridimensionais. Eu achei interessante que esses módulos pudessem ser replicados pela sala inteira. Na hora que eu cheguei aqui e vi esse espaço, esse lugar, eu achei que pudesse dar muito samba aí. A exposição reúne trabalhos de 90 artistas brasileiros e estrangeiros. Para o curador da exposição, essa é uma oportunidade de dar vida ao lugar que estava abandonado. Como o ex-Hospital Matarazzo, que tem esse karma bem particular, muitos dos artistas estão trabalhando como elementos do próprio prédio, como elementos de recuperação, fazendo obras adaptadas nos espaços e nos elementos escolhidos no lugar. O grupo francês que adquiriu a área em 2011 diz que pretende restaurar alguns dos prédios do antigo hospital e que também quer construir no local 2 hotéis de luxo, uma torre comercial, um shopping center e um centro cultural. É a primeira oportunidade para conhecer esse espaço internamente. A exposição vai durar um mês. Pretendo voltar várias vezes para ver no detalhe. A exposição será aberta ao público no dia 9 e poderá ser visitada até 12 de outubro, de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. O endereço é Alameda Rio Claro, 190, no bairro da Bela Vista, zona central de São Paulo. A entrada é gratuita. Eleições 2014, pesquisa Ibope divulgada agora há pouco mostra Dilma e Marina praticamente empatadas. Candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, aparece com 37% das intenções de voto. Ela subiu 3 pontos em relação à última pesquisa. Marina Silva, do PSB, tem 33%. Ela também subiu 4 pontos. Elas estão tecnicamente empatadas, no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Aécio Neves, do PSDB, vem em terceiro, com 15%. Ele caiu 4 pontos. Na simulação de segundo turno, de acordo com o Ibope, Marina venceria a eleição. Ela teria 46% dos votos, contra 39% de Dilma.
Pastor Everaldo, do PSC, aparece com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%, indecisos são 5%. A pesquisa foi feita entre domingo e ontem. Foram feitas 2.506 entrevistas em 175 municípios. A candidata Marina Silva, do PSB, se encontrou com médicos na Universidade de São Paulo. Ela rebateu críticas tanto de Aécio Neves quanto de Dilma Rousseff. No encontro com médicos na Faculdade de Medicina da USP, Marina Silva falou da proposta de destinar 10% da receita bruta da União para a área da saúde. A candidata recebeu dos médicos um documento com sugestões para incrementar o programa de governo dela, lançado no fim de semana e que gerou mais uma polêmica. Os meus concorrentes ainda não apresentaram o programa, mas todos eles estão dizendo que leram com muita atenção o meu. Que bom que eles leram o meu. Tomara que sirva de estímulo para que apresentem o deles. Ontem, o candidato tucano Aécio Neves acusou Marina de plágio. 4 artigos do programa de governo do PSB reproduzem na íntegra o texto do Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado em 2002 no governo Fernando Henrique. A campanha de Marina chamou a acusação de maliciosa. Alega que apenas incorporou ao programa as diretrizes do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que também serviram de base para elaborar o plano do governo tucano. Aos jornalistas, Marina Silva disse que nenhum partido pode se apropriar da defesa dos direitos humanos. Fico imaginando se alguém vai inventar uma outra política econômica, porque a atual política econômica foi criada no governo do PSDB. Essa é uma visão pouco generosa em relação às conquistas da sociedade brasileira, que não podem ser fulanizadas. Não tenho uma atitude exclusivista de não entender que as coisas boas, elas devem estar em todos os programas de governo. De manhã, Marina respondeu aos ataques da campanha petista. Disse que a presidente Dilma Rousseff quer ressuscitar o medo, quando sugere que haveria risco para a economia, caso ela, Marina, seja eleita. Presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, cumpre a agenda em Minas Gerais e diz que gostaria que o Brasil crescesse em ritmo mais acelerado. Em seu discurso, a candidata também admitiu que, caso reeleita, poderá fazer mudanças em sua equipe. Pela manhã, Dilma visitou a 8ª Olimpíada do Conhecimento em Belo Horizonte e falou com empresários da indústria. Dilma disse respeitar os questionamentos feitos pelo setor industrial sobre a atual política econômica do governo e afirmou que, se não tivesse tomado medidas para estimular o segmento industrial, como a implantação de programas de estímulo à indústria automobilística, a situação econômica poderia estar pior. Eu gostaria que o Brasil estivesse crescendo num ritmo muito mais acelerado. Imaginem o que aconteceria se nós não tivéssemos tomado essas medidas, que são medidas, tanto que protegeram, eu acho, protegeram as nossas condições de ter um futuro que garanta uma expansão e uma qualificação da nossa indústria. Após o evento, a candidata do PT participou de uma carreata pelas ruas de Venda Nova, bairro da capital mineira. No final da tarde, Dilma respondeu à afirmação de Marina, que a acusou de querer ressuscitar o medo da campanha eleitoral. Isso porque, no horário eleitoral, o programa de Dilma comparou Marina aos ex-presidentes Jânio Quadros e Fernando Collor, que não concluíram seus mandatos. Dilma respondeu que faz política da verdade, que seu programa não disse que as pessoas citadas são iguais, mas que se um presidente não tem número suficiente de deputados, nenhum projeto é aprovado. Candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, disse em entrevista à rádio CBN que a candidatura de Marina Silva possui contradições e que uma nova aventura não faria bem ao país. Aécio deu a declaração ao ser questionado sobre o desempenho de Marina nas pesquisas eleitorais. A candidata do PSB disparou na corrida ao Palácio do Planalto e em simulações de segundo turno com Dilma Rousseff. Aparece como vencedora. Após a oficialização do nome de Marina, Aécio caiu nas pesquisas e vem aparecendo em terceiro lugar. A candidatura Marina
tem as suas virtudes e eu as respeito, mas é uma candidatura que traz também um conjunto de contradições muito grandes, né? Ela fez toda a sua história política no PT. O Brasil não aguenta uma nova aventura, uma incerteza no seu horizonte. Depois, o candidato cumpriu a agenda de campanha na cidade de Santos, no litoral paulista, onde prometeu mudanças no setor portuário. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Dramaturgo e poeta alemão, Brecht recomendava distanciamento crítico para se perceber melhor o teatro e a realidade. Vamos a esse exercício. O PSB lançou nota sobre obscuros negócios em torno do jatinho que caiu e matou Eduardo Campos. Diz o PSB ser alheio às negociações. Em resumo, portanto, a culpa seria do morto, cuja santificação política precedeu e secundou a assunção de Marina. Aécio acusa: o plano de governo de Marina plagiou trechos do plano de governo de Fernando Henrique. É fato, 4 itens foram copiados na íntegra. A campanha de Marina diz que as acusações são maliciosas. A culpa deve ter sido do mordomo ou do estagiário, como foi no caso dos erros e recuos anteriores desse mesmo plano. Agripino Maia, aquele do DEM e coordenador-geral da campanha de Aécio, já vaza. Apoio da patota toda a Marina num segundo turno. E isso seria o novo. Já o programa de TV de Dilma sugere ser Marina um Jânio Quadros, que renunciou, ou Collor, que caiu em meio à podridão do seu governo. Jânio é citado nominalmente, mas Collor não, porque Collor hoje é aliado do governo Dilma. Para enfrentar o furacão Marina, diz a Folha de São Paulo, o governo promete apoio a projeto que dá ainda mais benefícios, inclusive tributários, às igrejas evangélicas. A Igreja Católica sempre teve tais benefícios, e isso no chamado Estado laico. Se verdadeiro o fato, em uma semana, 2-0 para os Malafaias. Raul Gil encontrou Levi Fidelix depois do debate e disse: gostei da sua apresentação, vou te contratar para ser animador de auditório no meu programa. Candidatos franco-atiradores seguem atirando. Atiram com a mesma franqueza que tiveram PSDB e PT em outros tempos, quando eram franco-atiradores. Como pregava Brecht, distanciamento crítico, seja na comédia, na tragédia ou na farsa. Boa noite. Em meio à crise, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia reforma ministerial. Segundo Maduro, as mudanças fazem parte de um pacote de medidas para recuperar a economia do país. Rafael Ramírez deixa o Ministério do Petróleo, produto que é a base da economia venezuelana, e assumirá o Ministério de Relações Exteriores. Asdrúbal Chaves, sobrinho de Hugo Chávez, cuidará do Ministério do Petróleo. A Venezuela vive uma grave crise econômica. A inflação no país já passa dos 60% e os venezuelanos lutam contra a falta de produtos básicos. Maduro classificou a reforma como uma revolução dentro da revolução. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu excluir o Grêmio da disputa da Copa do Brasil de 2014. A exclusão aconteceu por causa dos atos racistas de torcedores do clube contra o goleiro Aranha do Santos durante o jogo em Porto Alegre no dia 28 de agosto, né, Celso? Pois é, Estela, o julgamento durou mais de 3 horas. Pelo fato, o Grêmio foi denunciado pela prática de ato discriminatório relacionado a preconceito em razão da raça. O clube foi multado também por R$50 mil, mas não perdeu um mando de campo por ato discriminatório. A decisão não é definitiva, cabe recurso com um novo julgamento em segunda instância, a ser marcado em 15 dias. O quarteto de arbitragem também foi denunciado pela Procuradoria por não ter colocado o episódio relatado por Aranha na primeira versão da súmula. O Wilton Pereira Sampaio acabou suspenso por 45 dias, enquanto os auxiliares pegaram um gancho de 30 dias. Punição severa, mas correta, né, Celso? Sim, já passou da hora de você tomar uma atitude efetiva para conscientizar o torcedor.
Racismo é crime. E tem que parar com essa história também de que o futebol é um universo paralelo. Claro. Que você pode fazer tudo, terminada a partida, depois dos 90 minutos regulamentares, todo mundo se abraça e sai de campo como se não tivesse acontecido nada. Tem que prevalecer o respeito e, acima de tudo, a lei. É inaceitável em 2014, num Brasil, né, que tem uma miscigenação de raça, exatamente você observar torcedores chamando o rival de macaco, humilhando com agressões racistas. Não importa que o intuito seja desestabilizar o adversário. Repito, o futebol não é um universo paralelo. Tem que prevalecer a lei. É inaceitável. Dorival Júnior é apresentado como novo técnico do Palmeiras e deve ficar no cargo até metade do ano que vem. O técnico estava sem emprego desde a fracassada passagem pelo Fluminense em 2013, né, Celso? Estava um período difícil quando o treinador acabou rebaixado para a Série B. Só que o STJD, a gente se lembra disso, salvou o Fluminense e a Portuguesa que terminou na segunda divisão. A apresentação de Dorival Júnior, substituto do argentino Ricardo Gareca, demitido na segunda-feira, aconteceu agora à tarde. Qual foi o momento mais difícil da negociação, tempo de contrato ou salário? E quais serão as suas primeiras providências à frente do Palmeiras? É que se arrastou, né? Por 2 dias a conversa num todo, mas na realidade tudo tinha sido definido já ontem. Nós estávamos apenas aguardando a presença do presidente para uma conversa um pouco mais direta. Ele me passou tudo aquilo que está acontecendo com o Palmeiras nesse momento. Agora iniciamos esse trabalho, logicamente com um desafio, mas um desafio que eu me sinto preparado para poder enfrentar com tranquilidade, com equilíbrio, tentando resgatar um bom momento dessa equipe, acreditando muito nesse trabalho para que futuramente aí tenhamos melhores dias. E a bola rola hoje pela Copa do Brasil. Neste momento, o Cruzeiro visita o Santa Rita de Alagoas, jogo de ida 5-0 para o time mineiro. Também agora acontece Atlético Paranaense e América de Natal. Às 10, o Corinthians recebe o Bragantino, que tem vantagem de 1-0 na primeira partida. O Cruzeiro está empatando em 0-0 e ontem o Vasco foi eliminado pelo ABC de Natal ao perder por 2-1. Situação feia lá no Rio de Janeiro. É verdade. Agora um jogaço, Argentina e Alemanha reeditaram agora à tarde a decisão da Copa do Mundo e teve gostinho de vingança para os hermanos, viu? A Argentina goleou por 4-2 os tetacampeões e surpreendeu o público que lotou o estádio em Düsseldorf. E na sexta-feira é a vez da seleção brasileira entrar em campo pela primeira vez após o Mundial contra a Colômbia nos Estados Unidos. Ontem aconteceu o primeiro treino com bola sob o comando de Dunga. O primeiro treino da nova era do treinador Dunga na seleção brasileira foi realizado com um calor intenso de 34 graus. A atividade aconteceu no campo da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e nem mesmo a alta temperatura desanimou um dos reencontros mais esperados, o dos amigos Neymar e Robinho. O treinador começou com um aquecimento comandado pelo preparador físico Fábio Maceridian. Em seguida, os atletas foram divididos em 2 e depois em 3 times para um trabalho de posse de bola. Dando continuidade, Dunga comandou um coletivo e o time titular foi escalado com Jefferson no gol, Maicon, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Ramírez e Oscar, William, Neymar e Diego Tardelli. Para finalizar, houve treino de cobrança de pênalti. Depois de 4 anos longe da camisa amarelinha, o capitão do Tetra não escondeu a ansiedade para começar um novo trabalho e nem a felicidade com o primeiro treinamento. Nós estávamos ansiosos para recomeçar, né? Os jogadores também, o ritmo do treino é bastante acelerado, porque cada um quer demonstrar seu valor, o entusiasmo é muito grande, né? Agora, continuar o trabalho, acho que a melhor parte sempre é o campo, né? Então fica na expectativa de todos de ter uma oportunidade. Com problemas no visto norte-americano, o volante Fernandinho chegou apenas hoje nos Estados Unidos para se integrar com o grupo. O primeiro amistoso do Brasil, depois da Copa do Mundo, será nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no estádio Sun Life, em Miami. Só Estela. Só esperar, Celso. Muito obrigada. Boa noite. Amanhã, boa noite. E é com você, Gabriel. E agora há pouco saiu também uma pesquisa Datafolha. Assim como na pesquisa Ibope, Dilma e Marina aparecem empatadas tecnicamente.
Dilma tem 35%, Marina aparece com 34%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, elas estão tecnicamente empatadas em primeiro. Aécio Neves, do PSDB, aparece em terceiro com 14%. Na simulação de segundo turno, Marina vence Dilma por 48% a 41%. O Instituto também fez uma simulação de Marina contra Aécio. A candidata do PSB vence também com 56%. O Tucano teria 28%. Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL e José Maria, do PSTU, têm 1% cada um. Brancos e nulos somam 6%. Não sabem em quem votar, são 7%. O Datafolha ouviu 10.054 eleitores entre segunda-feira e ontem. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A seguir, enfermeiro britânico recebe alta após passar por tratamento experimental. E chance para a paz. Ucrânia e Rússia anunciam um acordo para tentar encerrar o conflito armado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A queda progressiva da produção industrial exibiu o processo de desindustrialização no Brasil que afeta o ânimo dos empresários. O nosso convidado de hoje é Carlos Pastoriza, presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, que representa 6.500 empresas no Brasil. Eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. E eu estou sabendo que a ABIMAQ fez um levantamento que foi entregue ao governo federal, mostrando o envelhecimento do nosso parque industrial. Eu quero começar por aí, né? O que acontece que no Brasil não estamos conseguindo acompanhar os avanços técnicos para uma modernização do nosso maquinário? Pois é, Maria Lídia, o que acontece é que os problemas todos que a gente costuma denominar de custo Brasil, que tanto afetam principalmente a indústria de transformação, é o câmbio fora de lugar, os juros de mercado mais altos do planeta, a carga tributária e a distorção do sistema tributário, falta de infraestrutura, etc. Tudo isso levou a uma perda de competitividade das indústrias de transformação brasileiras, que, por sua vez, levou a uma compressão das suas margens de lucro. Os empresários sem lucro não puderam investir. Eles não investindo, consequentemente, o maquinário deles, que é peça fundamental para garantir a produtividade no intramuros da empresa, esse maquinário ficou velho, ficou desatualizado e ficou muito menos automático e muito menos, portanto, produtivo do que os nossos concorrentes do exterior. E aí nós estamos num ciclo vicioso que está nos levando para o fundo do oceano, porque a empresa perde competitividade do portão para dentro e o país, como sistema, perde competitividade do portão para fora. Agora, de tempos em tempos, né, a presidente Dilma lança aquilo que a gente chama de pacote de bondades, né? E são muitos. Vocês mesmos fizeram um levantamento sobre as medidas as especiais, são pacotes especiais, lei, decreto, regulamentação, que de alguma forma tem a intenção de proteger e beneficiar a empresa. Isso não ajuda? Isso não é bom? Na verdade, Maria Lídia, houve uma série de medidas pontuais, tópicas, feitas pelo governo Dilma nos últimos anos, que nós até aplaudimos, mas temos que reconhecer que são todas medidas paliativas, né? A desoneração da folha de pagamento ajudou, a margem de preferência para compras governamentais, dando preferência para produtos nacionais, ajudou, a diminuição de impostos em vários setores tem ajudado. Mas, se você somar tudo isso, não compensa o custo Brasil, de novo, aqueles problemas sistêmicos do país. O problema do Brasil, na verdade, está muito... O problema é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. O que precisa ser feito, e tem que ser feito, obviamente, nesse próximo governo, seja quem for o presidente da República, são os ajustes e as reformas que os políticos brasileiros têm empurrado com a barriga ao longo de dezenas de anos. Só que chegamos num momento em que nós estamos literalmente numa encruzilhada. Ou o Brasil faz, na nossa opinião, esses ajustes difíceis, politicamente pouco palatáveis, mas ou fazemos esses ajustes nos próximos 4 anos e poderemos sonhar em ser, de fato, um país potência, temos potencial para isso, ou se não fizermos, vamos simplesmente aniquilar a indústria de transformação e, com isso, vamos estar condenados a ser um país colônia, como éramos 500 anos atrás, só exportando matéria-prima
e importando tudo que é transformado. Agora, essa questão dos ajustes, né? Os ajustes têm um custo social e isso na campanha eleitoral já está aparecendo. Né? Ah, o candidato tal já vai fazer ajuste, vai fazer isso, vai subir preço de tudo, vai ter desemprego, vai acontecer, o remédio será muito amargo, vai cortar programas sociais, né? Tá vendo aí aquele terrorismo eleitoral. É verdade. Né? E então, nesse sentido, é compatível esse tipo de ajuste que o empresariado pleiteia com as benesses de programas sociais num país que ainda tem tanta pobreza como o nosso? Ou não tem jeito, tem que ter o ajuste e doa quem doer? Eu acho que as duas coisas são verdadeiras, Maria Lídia, e não é uma resposta política que eu estou dando, porque eu não sou político, sou empresário. Eu acho que os avanços sociais que houve no Brasil têm que ser reconhecidos, são importantes. Até porque vocês, indústria, precisam, né? Precisamos desse consumidor, exatamente. Não tenha dúvida, essas dezenas de milhões de brasileiros que foram tirados da miséria absoluta, isso é uma conquista que é motivo de orgulho do Brasil no mundo afora. Esses programas sociais que, se num primeiro momento dão o peixe, mas que ajudam a pessoa no futuro a saber pescar, ou os filhos deles saberem pescar, são programas que a gente acha que tem que ser preservados. Agora, há necessidade de fazer algumas reformas para devolver a competitividade para o país, para atacar o que a gente chama de Por exemplo? O tripé do mal. Juro, câmbio e tributo. Não, reformas, quais? A primeira, a mãe de todas as reformas e a mais difícil, a reforma política. E não me refiro à reforma política no que tange a voto distrital misto ou não, financiamento público de campanha ou não, que também é importante, mas é secundário. É aquela reforma que daria um choque de gestão no governo e abriria caminho para economias no orçamento, que é diminuir drasticamente o número de partidos e drasticamente o número de ministérios. Isso significaria o futuro presidente ter uma visão... Essa seria a primeira medida que o empresariado espera do presidente eleito em outubro? A promoção da reforma política nesses termos aqui mencionados? Nesses termos. Teria que juntar os 34 partidos e dizer, senhores, eu vou elevar a cláusula de barreira, vocês se fundam, se organizem, mas daqui a um ano vai ter 5 partidos, por dar um número. E na proporção do número de ministérios, porque essa reforma, se for feita, e reconheço que é preciso ter uma presidente ou um presidente da República com visão de estadista e não de político que quer ser reelegido daqui a 4 anos. Com essa reforma, haveria um choque de gestão positivo para o país, abriria espaço para uma série de economias e isso geraria um ciclo positivo, Maria Lídia, que seria mais ou menos assim. Com essas economias propiciadas pelo choque político, o governo deixa de ir ao mercado financeiro com tanta força, com isso o juro cai. Okay. O juro caindo, o dólar sozinho se corrige, porque deixa de atrair capital especulativo do exterior, e a gente começa a trilhar um ciclo virtuoso e saímos desse ciclo vicioso que nós estamos tendo. Agora, eu tenho uma curiosidade. Os tais regimes especiais, o pacote de bondades, eles que são distribuídos a empresários, exigem uma contrapartida de vocês? Olha, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, Maria Lídia, porque o setor nosso de máquinas e equipamentos, que eu estou aqui representando, não está incluído em nenhum desses regimes tributários especiais. Mas nós fizemos um levantamento, talvez foi o primeiro feito no país. Existem mais de 40 regimes tributários especiais nesse país, que são como se fossem 40 ecossistemas. Quem está lá dentro normalmente é amigo do rei. E as empresas que estão dentro desse ecossistema não estão no Brasil, prefeitos tributários e fiscais. Eles têm um sistema tributário completamente isento, garantias as maiores possíveis. Quer dizer que tem uma negociação toma lá da cá, é isso que o senhor está dizendo? Eu não sei se há uma negociação, mas sem dúvida as empresas e os setores que são beneficiados por esses quase 40 regimes especiais não tendo o que reclamar. O problema é que são exceções e a regra, que é o resto do país, que não está nesse ecossistema, tem que encarar de frente o custo Brasil, esse fica definhando, como é o setor de máquinas e tantos outros, né? O que nós precisamos é baixar o custo Brasil e, na medida que esse custo Brasil vá baixando para todos os setores da economia, o governo tem que, aos poucos, ir estourando essas bolhas desses ecossistemas que são, na verdade, distorções econômicas. O resultado do crescimento econômico, o último, mostrou, conforme analistas denominaram, uma chamada recessão técnica. Vocês reconhecem, o governo nega a recessão, que isso é coisa eleitoral, não tem recessão. Para o empresariado, na Fiesp, o senhor é diretor na Fiesp, vocês reconhecem que o Brasil está à beira da recessão?
Eu vou dizer mais do que isso, Maria Lídia. O meu setor é de máquinas. Quando o país deixa de investir, nós simplesmente paramos imediatamente de vender. Nós não estamos na recessão. O setor de máquinas está numa UTI. Estamos moribundos. Nós estamos vindo 3 anos seguidos de queda de vendas de máquinas. Neste semestre de 2014, nós caímos 23% sobre o ano passado, que já foi um ano ruim. Seria um drama só do setor de máquinas, não fosse o caso de que o setor de máquinas, se nós não vendemos, o país não está investindo. E se nós não investimos hoje, o país não cresce amanhã. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Estela. Economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa Selic em 11% ao ano. Foi a terceira manutenção seguida da taxa básica de juros após uma sequência de 9 altas iniciada em abril do ano passado. A decisão já era aguardada pelo mercado por causa da retração do PIB. Ucrânia e Rússia anunciam um acordo para tentar encerrar o conflito. A decisão foi tomada depois de uma conversa por telefone entre os presidentes. O líder ucraniano Petro Poroshenko espera que o plano de paz seja apresentado ainda nesta sexta-feira durante reunião na cidade de Minsk. No entanto, o primeiro-ministro do país ainda desconfia das ações de Moscou e caracterizou o acordo como uma farsa e a Rússia como um estado terrorista. Vladimir Putin, por sua vez, evitou o termo cessar-fogo, já que o país nega estar envolvido militarmente na crise separatista do leste ucraniano. Ele apresentou um plano com 7 passos que devem ser seguidos para acabar com os conflitos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, viajou para a Estônia, onde cumpriu compromissos diplomáticos com os líderes dos países bálticos. O principal tema das conversas foi a crise na Ucrânia, já que a Estônia, Letônia e Lituânia temem que os movimentos separatistas cheguem até a região. O próximo compromisso oficial de Obama é a reunião com a OTAN, que acontecerá amanhã no país de Gales. O presidente já manifestou seu apoio à decisão de Kiev de se alinhar à organização militar e declarou que a OTAN deve ajudar a fortalecer a Ucrânia. Enfermeiro britânico que contraiu ebola passa por tratamento experimental e recebe alta. William Pulley, de 29 anos, contraiu a doença quando trabalhava como voluntário em Serra Leoa. Ele passou por um tratamento com uma droga experimental chamada Zimap e ficou internado no Royal Free Hospital de Londres. Pulley afirmou aos jornalistas que seus sintomas não evoluíram para os mais graves da doença e que teve sorte em receber um tratamento que não vem sendo destinado a pessoas que estão na África. O Zimap ainda não foi testado em humanos, mas outras pessoas que foram infectadas pelo ebola, como o médico Kent Bradley e a missionária Nancy Whiteball, foram tratados com a substância e se curaram. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este já é o maior surto de ebola da história da doença, desde que foi descoberta há 40 anos. O surto já matou mais de 1.900 pessoas na África. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ibope aponta Dilma com 37%, Marina com 33% e Aécio com 15%. Datafolha também mostra Dilma e Marina empatadas em primeiro, Aécio vem em terceiro. Centenas de vagões abandonados formam um cemitério de trens em plena capital paulista. Grevistas da USP protestam na Avenida Paulista contra a proposta de reajuste salarial. Cresce o uso das câmeras de segurança para monitoramento à distância pela internet. O antigo Palácio das Indústrias, um dos marcos da arquitetura paulistana, passa por restauração. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Saiba mais sobre alimentação infantil com Carol Santos. Hoje, 11h10 da noite no Todo Seu.